Olá pessoal, essa é a aula 4 do curso de Python. Hoje vamos falar da estrutura de dados chamada listas. Na linguagem Python, uma lista ela é identificada entre o colchetes, certo? Existe outras estruturas de dados que nós vamos falar em outras aulas e hoje a gente vai focar em lista. Então precisa ficar bem claro isso, que uma lista ela os elementos dela estão entre colchetes. Então, quando a gente cria uma lista, a gente coloca um nome que a gente quiser para ela, o sinal de igual, e na frente a gente coloca entre colchetes o que a gente quer colocar dentro dessa lista separado por vírgula. Então, por exemplo, se é uma string, eu estou colocando entre aspas dupla ou entre aspas simples. Eu posso colocar os elementos de forma individual entre aspas simples ou dupla, ou posso colocar assim, tá bom? Verificando o tipo desta, aqui escrito lista mercado, certo? Ele vai falar que é list. Primeiro a gente tem que definir, né? Se a gente não definir, ele não reconhece. Então, list quer dizer que é uma lista. Por quê? Porque ele está entre colchetes. Quando a gente quiser imprimir, a gente pode utilizar aqui o print, tá vendo? Igual a gente utilizou nas outras aulas. Criando uma lista, a gente pode também criar ela, como eu disse, com cada elemento que é uma string, com aspas dupla ou simples, ou aqui, como foi feito aqui anteriormente, olha. Tá vendo? E aqui, verificando, é uma lista do tipo lista. Imprimindo, vamos criar uma outra lista, essa lista 3, certo? Esta lista aqui, ela já tem 3 elementos, sendo que dois dados do tipo inteiro, que é o 30 e 90, e um outro do tipo string, que é a frase analista de dados. Diferente de uma variável que a gente viu nas aulas anteriores, que a gente coloca um dado ou flutuante, ou inteiro, ou uma string numa lista, a gente pode ter dados diferentes dentro de uma lista. A gente pode ter um inteiro, a gente pode ter uma string, a gente pode ter um dado do tipo float, né, que é um número decimal. E agora a gente vai verificar o tipo desta lista, a gente primeiro define, né, e é uma lista, tá vendo? Então a gente pega o nome dessa lista e coloca aqui dentro, caso a gente queira verificar o tipo dela. Pintando, ela vai trazer aqui, ó, os dados que estão dentro dela. A gente pode também atribuir a cada valor da lista a uma variável. Então, eu criei uma variável chamada item 1 e eu vou atribuir para essa variável item 1, eu coloco o nome da lista, que é lista 3, certo? E eu coloco o índice dela. Então, qual elemento que eu quero atribuir a essa variável? Eu coloquei o índice 0, que é o número 30, é o primeiro elemento da lista, o índice 0. Então, ele vai atribuir para o item 1 o primeiro elemento, para o item 2 o segundo elemento, o item 3 o terceiro elemento, certo? Aqui a gente atribuiu e agora eu vou printar cada uma dessas variáveis que está aqui, ó. Então, o item 1 é 30, o item 2 é 90 e o item 3 é analista de dados. Vamos agora printar também dessa forma, pode ser como eu ensinei em outras aulas, a lista mercado 2, certo? E agora a gente vai imprimir um item só dessa lista. Como a gente faz? A gente pega o nome dela e o índice que eu quero. Qual que é o índice em 2? 0, 1, 2. Então, é o macarrão. Tá vendo? Atualizando um item da lista, eu quero colocar no item 2 a palavra frango, certo? Eu quero substituir. Aonde tem aqui no índice 2, 0, 1, 2, macarrão, eu vou colocar frango. Agora eu vou printar aqui, vou puxar, tá vendo? Olha, frango. Antes era macarrão. Agora a gente vai deletar um item da lista, certo? Olha, não é possível deletar um item que não existe na lista, vai gerar um erro index ou of range, ou seja, que não existe esse índice nesse intervalo dentro da lista. Então, eu preciso colocar um índice que exista na lista.
Esta lista, por exemplo, aqui, ela tem quantos índices? 0, 1, 2, 3. Ela tem 3 índices, porque sempre começa com o índice 0. Se eu coloquei 4, vai dar um erro, porque não existe esse índice. Então, é só uma observação. A gente pode deletar também um item específico da lista, selecionando um item. Se eu quero o 3, eu vou deletar a farinha. Ó, não veio a farinha. Agora, a gente pode também ter listas dentro da lista, que são listas alinhadas. Listas de listas são matrizes em Python. Então, a gente vai criar uma lista de lista. Então, nós temos aqui o primeiro colchete, que mostra que esta é uma lista que tem 3 listas dentro dela, certo? Então, eu vou definir ela clicando aqui. Eu vou imprimir ela, tá vendo que eu tenho 3 listas dentro de uma lista. Eu vou atribuir um item da lista a uma variável. Então, eu coloquei o nome da lista, que chama listas, e o índice em 0. O que eu fiz? Eu peguei essa primeira lista e coloquei dentro dessa variável, certo? E na hora que eu imprimir aqui, chamar ela, ela vai trazer essa primeira lista, que é 2, 3, 4. Então, essa variável, ela recebeu essa lista, certo? Com esses 3 elementos. Eu vou criar agora uma outra variável chamada nova, underline lista, underline 2, recebendo o índice 0 desta lista, desta variável. Qual que é o índice 0 desta variável? É o número 2, certo? Então, vamos lá para a gente ver, ó. Viu? Agora, eu vou atribuir a variável A, que é o nome que eu dei para ela, o índice 1 da lista, certo? Então, a lista lá, o índice 1 dela é esse aqui, 12, 25, 40. Então, é isso que ela vai receber. E agora, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o índice 0 desta lista aqui e vou colocar dentro de B. Qual que é o índice 0? 12. Vou imprimir. Vai aparecer o 12. Agora, eu vou pegar o índice 0 de A. Qual que é o índice 0 de A? 12. E vou colocar em C. Eu vou pegar o índice 2 da lista e colocar em D. Qual que é o índice 2 da lista? 0, 1, 2. Então, esse 15.1, que é um número float, 7.7, 9.3. E vou colocar aqui na letra D, que é essa variável. Olha. Eu posso deletar, certo? O índice 2 dessa variável D. Qual que é? 0, 1, 2. Então, é o 9.3. Eu vou deletar ele. Aí, na hora que eu imprimir, olha, tá vendo? Não tem o 9.3. Agora, eu vou adicionar o índice 0 da letra D em E. Qual que é o índice 0? 15.1. Estou mostrando, olha só, a possibilidades que a gente tem de trabalhar com listas e com variáveis, atribuindo um valor de uma para outra, com os índices. Agora, a gente vai ver operações com listas, criando uma lista alinhada, lista de listas, certo? Então, nós temos uma lista com 3 listas dentro. Eu vou atribuir a variável, atribuindo a variável e o primeiro valor da primeira lista, certo? Então, olha só, peguei o nome desta lista. Peraí que tá focando. Então, eu peguei o primeiro índice, que é o 0 dessa lista. Essa lista que tem 3 listas, qual que é o índice 0? Essa primeira lista. E depois o segundo índice, que é o 0 desta lista. Então, qual que é? O número 1. Eu vou atribuir ele à variável A, e na hora que eu imprimir vai aparecer o número 1. Agora, eu vou pegar a lista de índice 1, que é o primeiro elemento, que é essa daqui, 10, 15, 14. E vou pegar a posição 2 dela. Qual que é o 2? 0, 1, 2, é o 14. Então, vamos imprimir aqui, peraí.
viu? Agora eu posso fazer também operações matemáticas com uma posição da lista. Então eu quero o 0, 2 da lista. Qual que é o 0, 2? O 0 é aqui, 1, 2, 3. E o 2 dela, 0, 1, 2. Então das 3 listas, a 0 é essa primeira. E dessa primeira, a posição 2 é 0, 1, 2, é o número 3. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o 3 mais 10. Então ele tem que dar 13. Peraí, vamos jogar aqui. O resultado é 13. Agora eu atribuí 10 para a letra D. E vou pegar essa letra D e multiplicar com essa posição. Vamos ver qual é? Eu quero o índice 2 e depois o 0 do índice 2. Qual que é o índice 2 aqui? 0, 1, 2. É essa terceira lista. E qual que é o 0 dela? 10.1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor de D, que é 10, e multiplicar por 10.1. E depois eu vou printar, vai sair aqui o resultado. Eu posso fazer concatenação com as listas. Então, eu criei aqui primeiro uma lista. Printei ela. Criei uma segunda lista. Printei ela. E agora eu vou unir ela usando o sinal de mais. Ele não vai somar os números, ele vai unir as duas listas. E na hora que eu coloco aqui a lista total que eu estou somando, eu estou acrescentando, concatenando essa lista underline D1 com a lista underline D2. E todos os números das duas vão estar aqui dentro de lista underline total. É isso que aconteceu. O sinal de mais aqui fez uma concatenação. Ele uniu a lista D1 com a lista D2, certo? A gente pode utilizar também aqui o operador chamado in, que em inglês significa dentro. Então, a gente vai criar aqui uma lista. A gente vai verificar se o valor 10 pertence a esta lista. Então, aqui dentro do print, a gente está perguntando 10 in teste op. Teste op o quê? É o nome desta lista. Eu estou perguntando, o número 10 está dentro desta lista, que é o nome dela? Não tem o 10, então ele vai me dar um resultado booleano, false. Se tivesse, ele ia falar true. Agora eu vou verificar se o valor 100 pertence à lista. Olha só, tem 100. Vamos ver o que vai acontecer? Ele vai dizer true, ou seja, existe verdadeiro, tá aqui dentro o número 100. Agora a gente vai ver algumas funções built-in, que são funções prontas, existentes dentro da linguagem Python. Vamos criar aqui uma lista. E tem a função len, que ela retorna o comprimento, o tamanho dessa lista. Então, eu coloco a função len e dentro dela o nome da lista. Então, ele me disse que dentro dessa lista tem 4 elementos, e é verdade. Tem a função max, ela retorna o valor mínimo da lista, o valor máximo, perdão, da lista. Então, eu coloco dentro da função max, entre parênteses, o nome da lista. E qual que é o maior número que tem aqui? 40, esse é o resultado da função max, ele está pegando o maior valor. E a min pega o menor valor, que é o menos 5.7. Eu vou criar uma outra lista de frutas, certo? E vou adicionar um item à lista, utilizando essa função append. Eu vou acrescentar esse elemento dentro dessa lista. Ele vai sempre para o final da lista, vamos ver? E agora eu vou colocar frutas. E aí ele acrescentou a pêssego. Eu posso acrescentar o pêssego mais uma vez. Por isso é preciso ter atenção, senão a gente acaba criando mais de um item repetido sem querer. Ele não vai considerar repetido porque cada um tem um índice. Mas para nós que não quer que repita, vai parecer que está repetido, tá? Agora eu posso utilizar a função count para contar o que eu quero que eu coloquei aqui dentro, que é quantas palavras pêssego tem dentro dessa lista. E ele vai dizer para mim que é 2. Eu vou criar uma lista vazia, a lista vai chamar vazio e entre ela um colchete vazio. Eu vou printar essa lista, ele vai vir um colchete vazio, vou perguntar qual é o tipo, ele vai dizer que é uma lista. Eu vou adicionar o número 20 dentro dessa lista vazia e ele vai ter um único elemento, não tem problema. Vou adicionar agora o 30.
E agora ele vai ter o 20 e o 30. Agora eu vou criar uma nova lista chamada lista anterior, com esses números. Vou criar uma nova lista vazia e eu vou utilizar uma função do loop, na verdade não é função, eu vou utilizar o loop for, certo? Onde eu vou copiar os itens de uma lista para outra. Eu vou copiar os itens que tá nesta lista aqui para esta lista vazia. Como que eu vou fazer? For significa para em português. Então, for item in lista anterior, o que eu quero dizer com isso? Para cada item dentro da lista anterior, adicione, que é o append, né? Nessa nova lista, que é o nome dessa nova lista, este item, certo? E aí ele vai colocar dentro da nova lista todos os itens que está nessa lista anterior. Ele vai fazer uma varredura em cada item e vai adicionando, por causa dessa função, esse item dentro desta nova lista. Observa que eu tenho o nome da lista anterior, aqui, que eu falo para cada item dentro desta lista anterior, que são esses 2, 3, 6, 11. Eu quero que faça o quê? Eu quero que pegue cada item que está aqui dentro e eu quero que faça um append. Eu quero que adicione nessa nova lista, porque ela não tem nada. E na hora que eu chamar ela, primeiro vamos adicionar. Ele vai fazer o loop, que ele vai adicionar. E trouxe aqui os elementos na nova lista. Vou criar agora uma outra lista com o nome de cidades e vou acrescentar com o extend 2 cidades, certo? Então, são strings, tá vendo? Olha só o que eu fiz. Eu acrescentei o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Agora eu quero saber com a função index qual que é a posição da cidade de São Paulo. Olhando aqui fica fácil. Olha, 0, 1, 2. Ela realmente está na posição 2, mas imagine que você tem uma lista com muitos nomes de cidades e você não sabe como achar, vai perder um tempo enorme. Então, essa função ajuda de uma forma mais rápida. Olha, do Rio de Janeiro, posição 3. Printei aqui a lista cidades e agora eu vou inserir com essa função insert. Eu pego o nome da lista que chama cidades, ponto insert, que é o nome da função. Dentro do parênteses eu estou colocando a posição que eu quero inserir, o dado 220, que é um dado do tipo inteiro. Ele adicionou e agora eu vou printar e a gente vai ver que aqui, ó, olha só, 0, 1, 2, 3, 4. Antes do Espírito Santo é o 4. Ele colocou 220. Agora eu vou remover esse 220 com essa função remove. Vou printar e ele vai tirar o remove, tá vendo? Agora eu vou reverter a lista. Vamos imprimir, viu? Nós temos aqui o Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Uberaba, certo? Do jeito que tinha antes. Olha lá. Agora, uma observação dessa função reverse é que as cidades aqui, olha, ela tá na ordem Uberaba, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E aqui ela mudou a ordem de trás para frente, então agora ficou Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Uberaba, certo? Vou criar uma outra lista, vou chamar ela e agora eu vou ordenar essa lista. Tá vendo que ela tá desordenada? Eu vou ordenar com a função sort. E na hora que eu printo, olha só, 2, 4, 6, 8, ela ordenou. Então essa é a 4ª aula, certo? A respeito de listas, que é uma estrutura de dados, e até a próxima aula.